Graças a Deus, meus queridos e amados ouvintes, que maravilha, gente. Olha, é muito bom poder estar aqui todas as manhãs com vocês, sempre aqui trazendo uma palavra de fé, trazendo aqui algumas dicas, algumas pérolas espirituais, né, para abençoar você e toda a sua família. Gente, a gente fica muito feliz, eu e a pastora Eva, minha esposa, quando você pode enviar para a gente um WhatsApp dizendo de onde você está nos ouvindo. Você que nos ouve aqui em Curitiba, na região metropolitana, aqui pela Sara Brasil de Curitiba, ou mesmo pela Sara, mas através da internet, né? Do aplicativo da emissora, enfim, em alguma parte do Paraná, do Brasil, fora do Brasil. Olha, será uma alegria total receber informação aí da sua parte. Anote aí, gente, o nosso WhatsApp é um número exclusivo para receber a sua participação. Você pode pedir oração, contar uma bênção, receber uma cura, um milagre. Deus falou com você, a nossa programação está abençoando você, compartilha com a gente sabe que sim, mas é muito bom, gente, você não faz ideia. Antigamente, gente, quando era utilizado cartas, né? A gente está no rádio há muitos anos, e bem lá atrás, quando o foco era todo mundo escrevia cartas, era legal quando íamos no correio, na caixa postal ali, a gente pegava várias cartas do Brasil, de várias partes, e a gente lia aquelas cartas, era uma maravilha. E agora, com essa evolução, o que é agora? É o WhatsApp, né? O WhatsApp, é o e-mail, né? Então anote aí o nosso e-mail, que daí rapidinho a mensagem chega para nós. 99615-5162. 99615-5162. Código de área 41. Se você quer enviar por e-mail, entre no nosso site agindodeusquemimpedirá.com.br e ali nesse site, bem do lado direito assim na tela, ali você vai ver contato. Clique em contato e você manda a sua mensagem para a gente e será uma alegria receber a sua participação. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, desejando a todos um ótimo dia, desejando a todos também uma semana de excelência em nome de Jesus. Se você nos acompanha pela primeira vez, seja bem-vindo. É de segunda a sexta-feira, aqui pela Sara Brasil de Curitiba, 107.5 FM. Estamos aqui das 7h30 às 8 da manhã, sempre com uma palavra de fé, de esperança. E no final da palavra, da reflexão, nós oramos com você e por você. Beleza? Seja bem-vindo sempre e obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Você que está tomando seu cafezinho nesta manhã, você que está preparando para ir para o trabalho, já está indo para o trabalho, já está no trabalho. Obrigado, muito obrigado por você nos receber aí com tanta alegria. É um prazer falar com vocês. Minha gente, vamos então para a palavra de hoje. Queremos falar um pouquinho de algumas estratégias espirituais. Olha que interessante. Eu quero ler aqui Efésios capítulo 6, o verso 10. Diz o seguinte: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus, para que você possa resistir aos planos do diabo. Eu li Efésios 6, verso 10 e 11. Muito bem, gente, nós, seres humanos, homem ou mulher, nós somos composto por, o homem é composto por corpo, alma e espírito, ok? Corpo, alma e espírito. Não deveria surpreender que o nosso inimigo, ele ataca nessas três áreas. Olha que interessante, nessas três áreas. Às vezes, preste bem atenção, está escrito em Efésios 6,16, às vezes suas flechas nos atingem em nossos corpos reais, ou seja, que venha resultar em doenças ou enfermidades. Então, às vezes o inimigo lança um dardo maligno, uma flecha, né, contra o nosso corpo físico, que é onde gera doenças ou enfermidades. Outras vezes, as suas flechas ou seus dardos malignos têm alvo de atingir as nossas mentes. É onde resulta, então, uma confusão ou até mesmo um tormento mental, né?
Então são flechas ardentes do inferno que afeta também o nosso espírito. Então a gente tem que entender que é importante a gente ter estratégias espirituais para proteger cada uma dessas áreas, tanto o nosso corpo, a nossa alma e também o nosso espírito. O Salmo de número 103, o verso 3 e 4, resumidamente diz o seguinte: que Deus perdoa toda a sua iniquidade, ou seja, os pecados da sua alma, cura todas as suas doenças, ou seja, os efeitos do seu corpo, e ele redime a sua vida da cova, ou seja, os efeitos em seu espírito. Então é muito interessante essa questão aqui que nós estamos falando hoje. Por quê? Porque pode você de repente sofrer um ataque do inimigo que afeta o seu físico, que aí gera doenças ou enfermidades. Obviamente, nem todas as doenças e enfermidades podem ser um ataque do inimigo, claro, mas há algumas que são. Há certas situações que são ataques do inimigo, então ele tenta atacar ou o seu físico, né, a sua alma, ou até mesmo o seu espírito. Então nós temos que nos proteger com as armaduras espirituais. Muito bem, diante dessa situação que nós estamos compartilhando com você, eu quero ler aqui Tiago capítulo 5, do 14 ao 16, diz assim: alguém entre vocês está doente? Então ele deve chamar os anciãos da igreja e eles devem orar sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé restaurará quem está doente, e o Senhor o ressuscitará. E se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. Portanto, confesse seus pecados um ao outro e ore um pelo outro para que você possa ser curado. É interessante aqui, nesses versos que eu li para você, que embora a referência aqui à doença física também contém informações sobre os vínculos entre o corpo, que é a doença, e a alma, ou seja, o pecado. Então a gente descobre muitas vezes, ou eu descobri, vamos usar essa linguagem aqui, que a cura física segue uma cura interior. Há pessoas que elas estão doentes e ela precisa ser curada dentro do seu interior. Ou seja, às vezes ela tem pecados dentro de si, pecados que não foram confessados, né? E ele precisa ser colocado para fora. Então é terapêutico. Quando você confessa um pecado, quando você confessa algo negativo que você pratica e você diz, eu faço isso, eu quero abandonar isso. Então, isso é terapêutico. E quando você pede para o Senhor Jesus, Jesus, perdoa os meus pecados, eu pequei, eu falhei, eu menti, eu fiz algo errado, estou com a consciência pesada, me perdoa. Então, quando você confessa, né, ele vai perdoar. Confessa e se arrepende, ele vai perdoar o seu pecado. Interessante que em Romanos 12:2 fala justamente que nós devemos renovar a nossa mente. Preste bem atenção nisso aqui. Renovar nossa mente. Ou seja, o diabo, nosso inimigo, e suas forças se alimentam da imoralidade e das trevas espirituais. Então essa escuridão, ela cresce à medida que nossa mente se associa a mentiras, a enganos. Tanto é que Jesus fala que o diabo ele é o pai da mentira. Então, se a pessoa vive na mentira, ela está seguindo o quê? Ao inimigo, ao diabo. João fala isso, que o inimigo, né? que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, então se a pessoa vive numa vida de mentiras, se associa a mentiras, a enganos, mentira em cima de mentira. Ou seja, ela não está agradando a Deus, pode ter certeza. Ela está agradando o inimigo, as forças das trevas, as forças do mal. Então veja bem, repetindo aqui para você. Então essa escuridão ela cresce à medida que nossa mente, preste atenção, a nossa mente se associa a mentiras, ou seja, a enganos. O que vai acontecer? Então essas são as flechas ardentes, né, de Satanás, que são usadas justamente para nos distrair da verdade do Senhor Jesus. Exatamente. Então,
O diabo, nosso adversário, nosso inimigo, ele não quer que você ande na verdade. Ele quer que você ande na mentira, na falsidade, no engano, não é? Então, preste bem atenção nesse detalhe, que a nossa mente, então, se torna o quê? Um campo de batalha. Então, o alvo, preste bem atenção, queridos e queridas ouvintes, o alvo de Satanás é justamente a sua mente, é justamente batalhar dentro da sua mente. Então, suas armas são mentiras. Então, o diabo trabalha com a mentira, com engano. Né? Então, o diabo é estrategista. Então, ele quer o quê? Ele quer confundir a sua mente. Então, o propósito dele é torná-lo ignorante à vontade de Deus. Agora, qual que é a minha defesa, pastor? Qual que é a minha defesa contra essas setas do inimigo? Qual que é a nossa defesa? A nossa defesa é a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é a palavra de Deus que vai nos blindar contra essas setas do inimigo. Ou seja, sem que a palavra de Deus nos mostre sua verdade, nossas verdades ou aquilo que a gente considera verdade governarão nossa mente. Você já não ouviu falar aí que hoje em dia todo mundo tem a sua verdade? Pois é. De repente a verdade de um não é a verdade do outro. É aí que está o engano. Né? Aí que está o engano. Por quê? Porque sem a palavra de Deus, que ela nos mostre a sua verdade, então nossas verdades ou aquilo que nós consideramos verdade vai governar nossa mente. Então, quantas pessoas são governadas pela verdade que ele acha que é a verdade? E muitas vezes é uma verdade mentirosa, falsa, hipócrita. Então a mente dele está o quê? Contaminada. Precisa de ser, a mente dessa pessoa tem que ser liberta, precisa ser purificada com o sangue de Jesus, precisa de uma transformação, né? Precisa de uma mudança de vida que só Deus pode mudar. Então, se queremos ser cristãos poderosos espiritualmente falando, influentes espiritualmente falando, nós precisamos ter autoridade sobre a nossa mente. É isso mesmo, a nossa mente. Isso como é que acontece, pastor? Acontece quando você identifica, quando você rejeita os pensamentos que não são de Deus. É isso mesmo. Você tem que identificar os pensamentos que não são de Deus e em seguida você tem que substituí-los pelas verdades de Deus. É interessante aqui no Salmo de número 101, o verso 3, diz o seguinte: não porei nada sem valor diante de meus olhos. Eu odeio o trabalho daqueles que caem. Ele não me apertará. Essa é a primeira parte aqui, olha que legal. Não porei nada sem valor diante de meus olhos. Outro texto que eu quero ler para você, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honroso, o que é certo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa reputação, se há alguma excelência e se há algo digno de louvor, habitam essas coisas, ou seja, pensem. Então aqui Filipenses ele está dizendo justamente para nós pensarmos aquilo que te traz edificação espiritual, aquilo que é honroso, honesto, certo, amável, de boa reputação, você deve pensar, deve habitar na sua mente. Então você pode facilmente reconhecer pensamentos ou mentiras do inimigo, porque eles o afastam da pessoa de Jesus. Então, se um pensamento, preste bem atenção nessa dica aqui, se um pensamento ou impressão vem de Deus, sempre o aproximará dele e de suas virtudes. Então, se você pensa algo e esse pensamento teu te aproxima de Deus, vá nessa que é de Deus, obviamente. Mas se você está pensando coisas que te distancia de Deus, então tem alguma coisa errada que você precisa aí corrigir a sua vida. Hebreus 4, verso 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada do que qualquer
espada de 2 gumes, penetrando na divisão da alma e do espírito, das articulações e medula, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, amados e queridos ouvintes, se queremos realmente viver vidas com poder e influência espiritual, precisamos então reforçar a nossa mente com a palavra de Deus, com as Escrituras. O apóstolo Paulo chama a palavra de Deus de nossa espada. Preste bem atenção, espada do Espírito. Efésios 6, 17. Então, a espada do Espírito. Então, você destrói o mal. Então, a palavra de Deus na sua boca, na sua vida, se torna uma espada para lutar, para vencer o mal. E também pode se defender contra o mal. Então, guarde esta reflexão, porque eu quero orar agora com você. Quero pedir a bênção do Senhor Jesus sobre a tua vida e purifique a tua mente. Por isso que eu sempre estou dando esse conselho. Leia diariamente as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Ore constantemente. Valorize a sua vida e a sua família e invista no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas atividades. É muito importante. Quando eu falo a Bíblia e a oração, em primeiro lugar, é porque a Bíblia e a oração é que nos conecta com o Todo-Poderoso, que nos conecta com Deus, se torna uma atmosfera de fé, aleluia, uma atmosfera de poder. Eu sinto esta glória, enquanto estou aqui falando com vocês, eu tenho certeza absoluta que Deus está agindo, que Deus está operando maravilhas, e esta é a manhã da sua vitória, é a manhã que Deus quer purificar a sua mente. Então declare a palavra de Deus, faça como o salmista que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Também o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra ou a tua palavra. Então a palavra de Deus vai te dar força espiritual, energia para você vencer o pecado, para você vencer o mal, para você vencer as obras da carne, mas é a tua mente. Deus quer purificar a tua mente. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, uma mente purificada, uma mente abençoada. Então, amigo, amiga, creia. Vamos entrar agora em oração e creia que Deus já está te curando. Receba a cura nesta manhã, a cura na sua mente, a cura no seu físico, na sua alma. Sejam curados, sejam renovados, sejam fortalecidos pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo de Deus que está falando conosco nesta manhã abençoada, porque ser eficaz na guerra espiritual requer parceria com o Espírito de Deus e a sua palavra. Então guarde a palavra, medite na palavra, ore a palavra, declare a palavra, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz, e que da sua boca saia a palavra profética, a palavra da fé, a palavra que cura, que liberta, que transforma, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta reflexão tão gostosa, por esta palavra, Senhor, que vem nos dar direção, que vem purificar nossa mente, nosso interior, que vem renovar as nossas forças. Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória nesta manhã, com sinais, prodígios e maravilhas. Se alguém está doente, se alguém está enfermo, seja uma doença, seja um vírus, seja uma contaminação, ou até mesmo seja um espírito de enfermidade, nós expulsamos agora todo o mal, em nome de Jesus de Nazaré, baseado no poder da tua palavra que diz que nós vamos orar no nome de Jesus, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas pelo poder da oração da fé, pelo poder da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória com sinais, prodígios e maravilhas. Seja amanhã da provisão, amanhã da resposta, amanhã do milagre, amanhã da bênção, amanhã da vitória para este homem, para esta mulher, para este jovem, para este empresário, para este empreendedor, para este trabalhador. Meu Deus Todo-Poderoso, abre portas, Senhor, seja o dia que portas venham se abrir, porta de trabalho, portas financeiras, porta de negócios, porta de cura divina. Meu Deus, manifeste o teu poder,
cura, Senhor, a mente dessa pessoa, cura, Senhor, purifica a alma, purifica a vida dessa pessoa, meu Pai, tira todo o desânimo, toda tristeza, todo estresse, toda ansiedade, toda angústia, toda mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que é ruim que está nessa mente, limpa com o teu sangue, Jesus, purifica esta vida que recebe esta prece, que recebe esse ensinamento, e aonde chegar esta palavra, seja pelo rádio, seja pela internet, seja pelo nosso canal no YouTube, aonde chegar este momento de fé, chega ali o agir de Deus para a salvação, para a cura divina, para a libertação, a provisão venha nessa casa, o milagre de Deus aconteça nesta família, assim oramos em nome de Jesus. Deus abençoa aqueles que apoiam o nosso ministério, aqueles que oram por nós, aqueles, ó Pai, que também investem a sua oferta missionária, tem plantado a sua semente de fé para abençoar este projeto. Abençoa, prospera, multiplica, e que ainda hoje, que ainda por esses dias, uma provisão sobrenatural venha na casa e na família deste que tem nos apoiado, Senhor. Abençoa os ouvintes de perto e de longe, e que a tua bênção alcance a todos, Pai. Assim oramos e já te agradecemos para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.